com a palavra aberta na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 27 a 30. Acompanhemos. O que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. E o que é vil e desprezível no mundo, Deus o escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra, ela é interessante porque ela, vamos dizer assim, de uma forma muito até violenta. Se a gente pega o contexto que São Paulo está dizendo isso, né, a Bíblia Ave Maria traz aqui um título para o capítulo que fala divisões na comunidade. Então a gente imagina que naquela época São Paulo devia estar ouvindo dizer, deviam estar chegando as reclamações, que é uma carta. Ele está dando uma orientação por carta para a comunidade. Se fosse hoje, talvez ele mandasse um e-mail ou fizesse uma anotação no Facebook, mas naquela época era necessário que ele fizesse essa carta. E essa carta é dirigida a você e a mim até hoje, para o nosso coração. Mas eu imagino que naquela época devia estar lá uma confusão muito grande, cada um se sentindo mais importante que o outro. Coríntios era uma comunidade muito carismática, do sentido dos carismas, do exercício dos carismas. Aqui em 1 Coríntios 12 que narra quais são os 9 carismas. E é um povo que tinha uma cultura interessante, eram gregos, então eram pessoas que tinham leitura e que tinham sabedoria, né? Basta lembrar dos filósofos gregos. Então, os gregos de Coríntios, eles eram pessoas bem formadas. E natural que então estivessem se imaginando mais espertos ou com mais direitos que os outros. Entre eles mesmos, devia gerar essas competições. Quem é melhor, quem prega melhor, quem sabe mais, quem entendeu mais o que Jesus queria dizer, e daí por diante. São Paulo, então, exorta-os de uma forma muito positiva de como deve ser. Existem outros trechos da palavra que vale a pena conhecer, mas neste caso específico, São Paulo diz assim: o que é estulto no mundo? O estulto, nós olhamos no dicionário, quer dizer a pessoa sem discernimento, pessoa sem grandes capacidades, sem muita esperteza. Então, o que é estulto no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios do mundo. Não é os sábios segundo a sabedoria do Espírito, não. Os sábios do mundo, aqueles que sabem muita coisa no mundo. Deus o escolheu, o que é fraco no mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. O que é vil e desprezível no mundo, Deus escolheu, como também aquelas coisas que nada são, para destruir as que são. Assim, nenhuma criatura se vangloriará diante de Deus. Por que São Paulo está dizendo isso? E por que Deus escolhe o pouco esperto, o pouco sábio, o desprezível, o bandido? Peraí, Francisco Júnior, me explica. Deus escolhe bandido, Deus escolhe bobo, Deus escolhe... Como é que funciona isso? Olha, Deus escolheu Zaqueu, que era cobrador de impostos. Deus escolheu a prostituta. A prostituta que era adúltera. Deus escolheu o leproso, que ninguém queria na comunidade. Só que tem um detalhe. Quando Deus os escolhe, Deus os transforma. E a leprosa e o leproso deixou de ser leproso. A prostituta deixou de ser prostituta. O cobrador de impostos, que passava a perna nos outros, deixou de passar a perna e devolveu até 4 vezes mais e daí por diante. Todos, a partir do momento que, escolhidos por Deus, aceitam o convite, se tornam outras pessoas, têm a sua vida transformada. E é para confundir o mundo, para que Deus deixe claro que essas pessoas podem e fazem o que fazem e transformam o mundo
não por suas qualidades, não porque eram bons. Deus também pega bons. Pegou São Paulo. Saulo de Tarso era um homem habilidoso, respeitado pelo mundo. Respeitado pelo mundo. Mas precisou cair do cavalo, ficar cego, para enxergar a sua riqueza interior, e aí ele entendeu que a sua riqueza interior era maior que tudo aquilo que ele já tinha conquistado até então. Santo Agostinho de Hipona, então, nem se fala. Santo Agostinho também era vitorioso no mundo, mas era infeliz e não conseguia encontrar as suas verdadeiras virtudes. Encontra na palavra. Romanos 13. Aí tem aquela frase bela, que eu até repeti aqui na semana passada. Ó beleza tão antiga e tão nova, por fora te buscava e dentro de mim habitavas. Tarde te amei, eu sou apaixonado nessa frase. Tarde te amei, mas encontrei. Encontrei. E agora eu a vivo intensamente. E é isso que São Paulo quer comunicar. Ninguém é melhor que ninguém. Se temos dons, se fulano é inteligente, se Beltrano fala bem, se Ciclano é um artista, se o outro é um bom médico, se o outro tem capacidade de cálculos, é um bom engenheiro, se o outro é um bom político, se o outro é um bom músico, se o outro é um bom sacerdote, cada um temos os dons, as virtudes, os carismas nos dados por Deus para colocar a serviço da comunidade do bem comum, para cumprir uma missão, não para ter benefício próprio, mas para transformar este mundo. Devemos sim usar os dons que Deus nos deu, todos eles, mas não para benefício próprio, mas para nos ofertar ao mundo. E esse é o nosso desafio. Versículo 30. É por sua graça que estais em Jesus Cristo, que da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. É por sua graça que estais em Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Mais do que todos os dons naturais que possamos ter, o mais importante é contar com a graça de Deus. A graça de Deus. Senhor, abri os nossos olhos e nossos corações para acolher essa verdade. Somos muito agradecidos pelos dons que o Senhor nos dá. Mas queremos, precisamos mergulhar na Tua graça. Dá-nos, meu Deus, a graça de perdoar, a graça de dar o passo certo. Dá-nos a graça, meu Deus, de entender exatamente o que o Senhor quer de nós. Nesse finalzinho da Quaresma, Senhor, nessa Semana Santa nós te clamamos. Dá-nos a graça. Nos fazei pessoas agraciadas. Abre-nos a visão, meu Deus, para enxergar mais dentro de nós do que fora. Nos faça, meu Deus, descobrir os talentos que existem em nós para caminhar e para servir. Mais do que ser servidos, meu Deus, é importante servir com todos os dons que o Senhor nos deu, mas dá-nos a graça e a disposição de nos colocar a serviço com os dons para transformar este mundo. Primeiro, me transformar. E a partir da minha transformação, da minha conversão, que o mundo se transforme, que o mundo se converta.